explicam como fazer isso. Tem uma lista de diferentes princípios e orientações que vocês podem ver aqui nessa tela, que basicamente é recomendado implementar. Uma das que eu quero fazer especial ênfase é na de desnormalizar e regular a responsabilidade social corporativa, porque isso não é mais do que uma estratégia de marketing de relações públicas. Seguinte, o artigo 13 tem nas guias de implementação, patrocínios estão proibidos, especificamente precisam dar atenção para que essas atividades não aconteçam. Como é que está o mundo hoje, né? Sabemos que o artigo 5.3 não é o mais amplamente aplicado. Que os estados podem considerar na hora de fazer frente à indústria do tabaco. Por exemplo, desde o ponto de vista da comunicação, é fundamental trabalhar os temas de sensibilização para que o assunto do controle do tabaco transcenda além do setor de saúde. Sobre isso, haverá mensagens posteriormente, no nível de governança e regulação do governo, é fundamental que os estados priorizem a rejeição das alianças de qualquer tipo com a indústria do tabaco, assim como limitar a interação quando considerem que seja estritamente necessário, seguindo parâmetros que señalam as orientações para a implementação do artigo 5.3. Também devem fortalecer os códigos de conduta, que muitas vezes são inexistentes ou não são respeitados, como vocês podem ver que aconteceu no índice. E, finalmente, a respeito da regulação da indústria do tabaco, sem dúvidas, devemos avançar no assunto da informação que é pedida à indústria, para contar com informação válida, verídica, para fazer regulamentações executivas, mas também para desnormalizar todas as campanhas de responsabilidade social e empresarial, que, como vocês sabem, pode ser um assunto que seja debatido, mas a indústria, como vocês podem ver no relatório, utiliza desses mecanismos empresariais para se aproximar dos tomadores de decisões e ter ingerência nas políticas de educação pública em favor das e dos cidadãos em cada um dos países. Tendo falado isso, claro, não há uma receita perfeita e requer do compromisso de todos os atores do governo e também da sociedade civil, assim como dos organismos multilaterais e assim como dos diversos atores que possam ser integrados na agenda do controle do tabaco, para que, assim como o presidente Vázquez disse, a gente possa avançar. Queremos deixar aqui alguns pontos dos desafios da agenda para o controle do tabaco, e a gente conseguiu chegar nessas conclusões só depois de sistematizar a informação que os 9 países colaboradores nos ofereceram para fazer essa sistematização. Esses desafios são centrados em dar um seguimento sistemático e relatar sobre as atividades da indústria do tabaco. A doutora Blanco já mostrou como os relatórios têm sido feitos, mas é necessário fazer muito mais. Assim como também é necessário fortalecer a cooperação nacional e internacional para avançar de maneira harmônica em vários dos componentes da Convenção Quadro, as políticas de impostos, as políticas sobre publicidade, promoção e patrocínio, os assuntos associados à responsabilidade da indústria do tabaco, e também é um assunto medular estabelecer alianças com outras agendas, por exemplo, com a agenda de direitos humanos, que oferece um universo muito extenso para trabalhar de mãos dadas com a agenda da luta contra o tabaco. Outros palestrantes vão falar sobre isso. Finalmente, os últimos 3 desafios são proteger as políticas e atividades de controle do tabaco contra qualquer atividade que a indústria
realiza para a promoção e publicidade dos produtos novedosos e emergentes. Sabemos que esse é um assunto conjuntural da região. Há pouco tempo, tivemos um relatório da sociedade civil, liderado pela Organização Saúde Justa do México, que é um dos colaboradores desse relatório, chamado Desmascarando a Indústria do Tabaco em Tempos de Covid-19, e que fala sobre como a indústria aumentou suas táticas em tempos de pandemia. Um dos países que foi parte da avaliação foi a Argentina, e como vocês sabem, a Argentina não é um Estado parte da Convenção Quadro. E, sem prejuízo disso, a Argentina tem a oportunidade de assumir o compromisso para fortalecer e ratificar a Convenção Quadro. A Argentina não ficou para trás, já que com a colaboração da sociedade civil, tem implementado políticas muito na linha das orientações do artigo 5.3. Mas sempre pode ser outra coisa feita. E, finalmente, o primeiro protocolo da Convenção Quadro para a eliminação do comércio ilegal de produtos de tabaco é um desafio enorme para quem trabalha no controle do tabaco, porque precisamos que muitos Estados-partes ratifiquem, e também porque a interferência da indústria do tabaco é focada, e recentemente é um problema conjuntural, para se valer dos argumentos do comércio ilegal, para ter acesso a legisladores para aumentar suas atividades de lobby e, dessa maneira, afetar e continuar interferindo no desenvolvimento de políticas públicas. Quero finalizar minha intervenção reafirmando os agradecimentos que a Laura falou, e esperamos que esse índice, junto às outras apresentações que vão continuar, faça mais rica e tirem dúvidas para continuar fortalecendo a Convenção Macro. Muito obrigado. Muito obrigado, Laura e Daniel. Realmente, a elaboração desse índice de interferência tem sido um esforço titânico, colaborativo, e produziu frutos que são muito bons. Continuando com nossos palestrantes, damos a mais cordial bem-vinda para Guido Girardi, médico, senador da República do Chile e autor da lei de etiquetado com taxas pretas e leis de regulação do tabaco. O senador Girardi falará sobre a experiência do controle do tabaco no Chile e a lei de lobby, lições aprendidas e desafios para a região para contrapor a interferência da indústria do tabaco, além da legislação. Com você a palavra, senador. Muito obrigado. Eu sempre pensei que a gente tem que olhar para isso como um ecossistema, porque aqui temos um problema que começa desde a consciência que temos da pandemia silenciosa que a gente está vivendo, que é a pandemia de doenças que são as que mais matam, que são atribuíveis ao tabaco, que são atribuíveis à alimentação e ao estilo de vida. Esse ecossistema que está moldado por um modelo de desenvolvimento, por um modelo de consumo, onde as pessoas, finalmente, quando consomem alimentos, quando fumam um cigarro, na realidade, o que estão consumindo é status. Estão consumindo marcas, estão consumindo um senso de pertencimento. E nós falamos que precisa haver consciência, mas há uma pandemia paralela e silenciosa ao Covid, e é muito mais séria, porque morrem por doenças crônicas não transmissíveis 31 milhões de pessoas ao ano, 112 mil pessoas por dia, e 40 mil são jovens por infarto cerebrovascular, diabetes, hipertensão e câncer. E isso não gera nenhum alarme. E isso é muito mais rotinário, é muito mais agressivo, mas também é produzido por nós mesmos, por nossas próprias políticas. Isso é um assunto que deveria ser muito relevante. O segundo é que, enquanto a gente está falando que essas são doenças crônicas não transmissíveis, estamos sendo cúmplices com as indústrias da comida rápida e da indústria do tabaco. É o mais transmissível de tudo, pois se transmitem por meio da publicidade mimética.
E hoje, a vulneração que as crianças e as pessoas jovens que têm por causa de plataformas como Facebook, como Google, que personalizam e que tentam mudar o comportamento das pessoas justamente para mudar condutas saudáveis por comportamentos aditivos. Isso é muito complexo. Também sabemos que todo esse ecossistema, tanto do tabaco, da nicotina, do sal, gordura, açúcar, são todos aditivos que liberam dopamina. E, portanto, eles têm que ter um foco comum. Eu sou autor da lei de etiquetado, que a gente trabalhou com Jaime Delgado, que está hoje no Peru, e trabalhamos com isso na Argentina, no México, e aprendemos muito sobre o lobby da indústria do alimento. E tem as mesmas práticas. A indústria dos alimentos, da comida rápida, são a indústria do tabaco do século XXI. E tem as mesmas práticas de ameaças, de campanha de terror, de mentira, de dano que teve a indústria do tabaco. Mas, embora isso, a gente conseguiu lançar no Chile essa lei de tarja preta, que tem sido promovida para outros países. No assunto do tabaco, a situação é complexa no Chile, é um dos países com maior intervenção, isso é real. Eu sou autor de alguns projetos de tabaco que têm sido apresentados desde o ano 2013. Nós temos um projeto de lei que está paralisado, que é paralisado porque, por exemplo, manda isso para a Comissão de Agricultura, onde todos os parlamentares têm uma certa cumplicidade com as indústrias do tabaco, os governos também. E aí um decreto é proibir o aditivo que é para atrair crianças. Morrem 46 pessoas diárias, então são verdadeiros assassinos, criminais. E eles querem substituir os fumantes que estão perdendo por crianças. E alguns aditivos, como o mentol, por exemplo, atraem muito as crianças, porque o mentol broncodilata as vias aéreas, então, quanto mais novos são, não sentem as moléstias, os incômodos de fumar cigarro, mas também tem outros aditivos para aumentar os receptores da nicotina, para diminuir a diarreia que pode gerar fumar o cigarro. Então, temos uma série de situações que foi muito difícil de proibir. Nós perdemos isso no ano 2012. E eu apresentei de novo em 2013. Isso propõe uma caixa de cigarro sem marca, sem imagens. Isso proíbe também fumar em locais públicos, onde tem crianças, praças, parques, onde há ninos. Crianças não pode ser fumado, mesmo sendo um espaço aberto. Isso gera muitos conflitos. Numa reunião, eu fui convidado, e foi convidada uma indústria do tabaco. Estava Paloma Cucci, que na época era a diretora da OPS no Chile. A gente viu como a indústria do tabaco apresentava informação falsa, falando que na Austrália a carteira de cigarro sem imagem não tinha diminuído a quantidade de fumantes, mas isso foi desmentido pela Austrália. Então, literalmente, a gente fez que o representante do Philip Morris fosse embora da reunião, mas o lobby continua existindo e muitas vezes é difícil convencer aos colegas parlamentares implementar a Convenção Quadro para proibir que essas pessoas que tomam decisões com a indústria tabacaleira. Hoje mesmo de manhã, eu sou autor da lei que regula os produtos do tabaco e o cigarro eletrônico, mas foi ouvido hoje também um representante das indústrias do tabaco que falou de novo informação falsa, falando que o cigarro eletrônico não está regulamentado pela Convenção Quadro, inclusive apresentando coisas científicas e médicos que são funcionários e trabalham para Philip Morris. Então, o que eu acho, por minha experiência, o resultado que a gente teve sobre a lei do etiquetado teve sucesso graças à aliança no nível regional, com o Uruguai, com a Argentina, com o Peru, com o México. Então, a gente tem que fortalecer a aliança com o mundo científico, com a sociedade civil e também no nível regional, entre a gente, porque esse é um maior desafio.
Eu não tenho dúvidas de que nesse ecossistema, a indústria do tabaco, a indústria da comida rápida, tem a mesma estrutura, tem os mesmos objetivos, tem as mesmas práticas e, evidentemente, precisamos aprender desses pequenos laboratórios, que foi o Chile, para avançar nas leis do tabaco e vamos poder aprovar essas leis, porque é muito importante, porque Chile está entre os países que têm maior prevalência de tabagismo, de consumo de tabaco nas mulheres, nos adultos. A gente conseguiu reduzir de 42% para 33%, mas a gente continua sendo um dos países que tem maior consumo de tabaco em crianças. Há um trabalho associativo muito mais potente nesse nível, e nós estamos totalmente disponíveis para colaborar, mas precisamos de mais apoio da OMS. A gente não precisa precisamos não continuar falando que são doenças crônicas não transmissíveis, porque são as mais transmissíveis de todas. Não podemos continuar ocultando e invisibilizando a pior pandemia, que é mais cruel, mais brutal do que a pandemia do coronavírus, porque mata mais gente, mas também porque está gerada por neurocientistas, por expertos em marketing. E essa pandemia, a da obesidade e a do tabaco, quando as pessoas têm outras doenças, por exemplo, o Covid, aumenta 2 vezes o risco de morrer se as pessoas são obesas e, evidentemente, também se é fumante. Esse é um dos principais desafios neutralizadores e de equidade, porque essas doenças crônicas não transmissíveis são muito mais prevalentes nos mais pobres. No Chile, o risco de ter obesidade, de ter um derrame, um AVC, o câncer, é mais prevalente em quem tem uma política pró-equidade. A gente tem que criar políticas nesse sentido. É um grande objetivo sanitário, social e de vida. Muito obrigado a todos por terem nos convidado e ouvido. Muito obrigado, senador Girardi. A experiência do Chile mostra o que está disposto a fazer a indústria do tabaco em seu afã de lucro e como a gente pode se blindar do lobby que desenvolve nossos países. Mesmo com as dificuldades para conexão, porque estamos perante um fenômeno novo, que é o uso dessas ferramentas para reuniões multitudinárias, informamos que já superamos os 200 participantes no webinário, inclusive nos manifestam em alguns países que continuam tendo dificuldades para ingressar. Conto a vocês que semana passada eu tive a oportunidade de escutar numa série de webinars o que teria sido a semana da COP9 sobre os desafios que os Estados-membros da Convenção Quadro têm para avançar na adoção de uma decisão de direitos humanos. E, precisamente, para abundar sobre esse assunto, eu dou a bem-vinda a Oscar Cabrera, diretor no O'Neill Institute, da Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, que falará sobre os instrumentos de direitos humanos e a Agenda 2030, alinhados com os artigos 5.3 e artigo 19 da Convenção Quadro, reflexões e desafios no marco da pandemia de Covid-19. Muito obrigado, Selva, pela apresentação e muito obrigado também aos e às organizadoras pelo convite para participar no evento. Eu tento fazer essas conexões de forma rápida, mas acho que há muitos assuntos interessantes para serem debatidos sobre o papel das empresas a respeito de direitos fundamentais no contexto especificamente da indústria do tabaco. A Adriana falou disso no começo da apresentação dela, a conexão da pessoa da Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com os Objetivos do Tabaco. E há um objetivo de saúde pública muito importante que está incluso dentro dessa agenda. Aqui seria importante falar que a gente não vai conseguir cumprir esse objetivo se não é regulada diretamente a interferência no setor privado, no desenvolvimento de políticas públicas. Esse é um objetivo que é muito importante
ser conectado com os estándares de direitos humanos. Então, aqui também fazemos referência a uma coisa que o Daniel também falou, sobre a importância da Convenção Quadros ter sido ratificado nessa região, mas também há países que não ratificaram no processo, mas é importante que a ratifiquem para poder aplicar esses estándares no direito nacional. Muitas pessoas que estão aqui no painel, mas também na audiência, têm me ouvido falar bastante sobre conexão entre direitos humanos, mas na regulação de doenças crônicas não transmissíveis e direitos fundamentais. No contexto da pandemia, isso é um dos elementos positivos, é que o foco foi colocado na necessidade de focar na prevenção, no contexto de saúde. Não só ter se elevado o assunto da saúde para o desenvolvimento econômico, para todos os aspectos da vida e da sociedade, mas também essa ilusão da prevenção e a necessidade de focar recursos, de focar iniciativas regulatórias na prevenção de doenças e em diminuir a prevalência das doenças. Com essa conexão ampla entre controle de tabaco e regulação dos setores privados e doenças em sociedade, eu quero fazer uma referência muito pontual a alguns dos estándares que têm sido falados recentemente no Sistema Universal das Nações Unidas, como o Sistema Interamericano para a Proteção dos Direitos Humanos. Muitas das pessoas que estão aqui, que estão participando desse webinar, trabalharam sobre o assunto de direitos humanos aplicado no contexto dos países, tabaco e direitos humanos, mas no começo essas conexões, sobretudo os setores mais tradicionais dos direitos humanos, não vi essa conexão clara. Por sorte, se desenvolveu nos últimos anos essa conexão, e eu quero falar sobre o relatório de Direitos Políticos, Sociais e Ambientais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre corrupção e direitos humanos. Pode ser um assunto delicado chamar corrupção a atitude corporativa que a gente vê em nossos países, mas eu vou ler que isso pode ser enmarcado como um tipo de corrupção. A forma em como as empresas captam o Estado e limitam a capacidade regulatória do Estado. O relatório de corrupção e direitos humanos, fazemos uma referência muito geral do que é corrupção, fala que é evidente no conceito de corrupção, tem participação ativa de diversos agentes privados, tais como empresas, agrupações, entre outros. Mas vai um pouquinho além, faz uma referência efetiva que fala de atividades que podem ser legais, mas que podem ser enquadradas em conceito de corrupção. Por exemplo, a captação do Estado como uma forma de corrupção que demanda reformular a concepção tradicional de corrupção, que são atores privados quem tem o poder para influir na tomada de decisões das autoridades do Estado e obtém um benefício desse poder de decisão. Isso tem sido muito evidente no controle do tabaco. Eu sei que nossa região avançou muito em tentar reduzir essa interferência, reduzir essa captação do Estado. Há iniciativas muito claras sobre aumentar a transparência, minimizar o papel dessas empresas na tomada de decisões e no planejamento de políticas públicas, mas também sabemos que ainda tem poder e que usaram esse contexto da pandemia para reposicionar sua legitimidade na sociedade. Daniel e Laura fizeram referência à ideia de desnormalizar essa interação entre empresa e políticas públicas. Eu acho que avançaram muitíssimo no controle do tabaco, mas ainda precisamos continuar avançando, porque eles vão tentar achar qualquer brecha para se reposicionar como atores sociais válidos. E nesse contexto, a referência foi muito clara, isso não é novo, tem sido trabalhado por muitos anos no controle do tabaco. A Adriana falou disso, sobre as orientações do 13, a responsabilidade social empresarial como mecanismo para se posicionar como atores sociais relevantes. Há uma referência muito pequena a esse ponto do trabalho recente da Convenção Interamericana. Eu acho importante falar sobre identificar esse tipo de interferência no Estado como uma forma de corrupção.
e o impacto que isso tem na garantia dos direitos fundamentais. Essa parte é a que quero salientar. O Estado tem a obrigação de proteger todos os estados da América Latina onde temos regimes constitucionais que protegem direitos fundamentais, tem a obrigação de proteger a saúde pública, de proteger os interesses da população, e se isso é sobre regular diretamente os setores privados, o Estado tem que fazer alguma coisa para cumprir essa função. Vou fazer uma referência muito curta a outro relatório que foi publicado recentemente da Comissão Interamericana, que é sobre empresas e direitos humanos, faz referência especificamente a como as empresas têm um papel fundamental quando elas avançam nos interesses econômicos e esses interesses têm um impacto negativo no gozo de direitos, são atores que estão levando a afetar os direitos humanos e o Estado tem obrigação de intervir e regular diretamente de forma clara. Já foi dado o timbre de 1 minuto, então o único que eu quero falar nos últimos 20 segundos é conectar isso não só com a interferência, corrupção, estándares no sistema internacionais de direitos humanos, mas também com a responsabilidade empresarial diretamente. Há um artigo da Convenção que fala da responsabilidade da indústria do tabaco e a gente tem que avançar nesse contexto para que todas as externalidades geradas pelo consumo do tabaco sejam responsabilidade direta das empresas e não que o Estado e as sociedades tenham que assumir as externalidades geradas pelo consumo desse produto. Precisamos avançar com a responsabilidade civil e penal que pode ter a indústria do tabaco nesse contexto. Muito obrigado. Desculpa se eu passei por 30 segundos. Pelo contrário, muito preciso, Oscar. Muito obrigado por tua reflexão. Ratifica-se, então, o compromisso da Agenda 2030 de fortalecer a aplicação do governo quadro em todos os países. Essa ligação das políticas de controle do tabaco com instrumentos de direitos humanos adquire ainda maior importância numa região como a nossa, a América Latina. Bom, a Convenção Quadro é um instrumento que, para sua implementação, precisa de interação ou diálogo entre todos os atores, tanto no nível intersetorial como no nível multissetorial. E para abordar esse assunto, eu dou bem-vindo ao Dr. José Ruales, presidente do Comitê Institucional da Luta Anti-Tabaco, SILA, do Equador, para que compartilhe conosco suas reflexões sobre o papel dos mecanismos de coordenação nacional, a experiência de Equador e seu papel na aceleração da implementação da Convenção Quadro. Olá, José. Bom dia, sim, efetivamente. Eu quero expor brevemente a experiência do Equador, especificamente do Comitê Interinstitucional de Luta Anti-Tabaco, em acelerar a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, mas também para combater a influência da indústria do tabaco no país. No relatório do Índice de Interferência, no capítulo do Equador, que foi apresentado, é evidente que a indústria do tabaco tem rumo com instituições governamentais fora do setor de saúde. Tradicionalmente, o setor da saúde e o Ministério da Saúde lideraram o assunto como se fosse um problema de saúde pública, um problema de direito à saúde, de garantia da saúde, como foi expressado. Mas, pelo visto, a interferência no país está fora desse setor, que está bastante comprometido. Tanto seus funcionários quanto seus dirigentes, vimos que é tão alto que chega diretamente até a presidência da República em ocasiões anteriores. Fora o setor saúde, há outros setores que estão mais envolvidos no problema, especialmente o associado com comércio, com indústria, com rentabilidade interna, com alfândega e especialmente a possível influência na Assembleia Legislativa na formulação de normas e legislações. Para isso, também é estabelecida na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, no artigo 5.2, se fala do estabelecimento de um mecanismo coordenador nacional ou de centros de coordenação para o controle do tabaco no nível do país, no Equador,
Isso inicia realmente no ano 1998, em um cenário de apoio político, de uma decisão política de apoiar uma visão integral do Sistema Nacional de Saúde, baseado na atenção primária, na saúde familiar e comunitária e na promoção e prevenção da saúde. Isso permite, então, a criação desse comitê intersetorial que é iniciado no ano 89, há 31 anos. Essa comissão e suas partes têm sido quem promove e consegue a assinatura do Equador no ano 2006 como parte da Convenção Quadro. Mobiliza, desenvolve informação necessária para a formulação da Lei Orgânica de Controle do Tabaco em 2011 e é reconhecido como organismo coordenador nacional para o controle do tabaco. Isso é inicialmente feito com várias agências do Estado, especialmente o Ministério da Saúde, da Educação, do Governo, de Defesa. Posteriormente, são integrados outros, como turismo, direitos humanos, inclusão econômica e social, serviços de impostos, mas é muito importante que uma parte desse conselho formado pelas organizações da sociedade civil, onde são incluídas, por exemplo, a Sociedade de Luta contra o Câncer, as igrejas, organismos não governamentais, que são quem alcançam objetivos essenciais na primeira parte da década passada, como, por exemplo, conseguir que as advertências gráficas, os espaços 100% livres de de fumaça, um aumento dos impostos à indústria, foram desenvolvidos esses elementos graças à participação dessas pessoas. Dois elementos são básicos que impulsionam essa participação. Um é a participação comunitária, especialmente a da sociedade civil e dos consumidores, é a que permite a vigilância do cumprimento das normas. Por exemplo, no caso das etiquetas nos alimentos, no caso do cumprimento das normas da Lei Orgânica de Controle do Tabaco e da presença direta como um terceiro elemento nas reuniões entre o Estado e a indústria, tanto a indústria do tabaco quanto a indústria dos alimentos, e foram vários casos. O segundo é a participação multissetorial, ou seja, permitir que outros setores, além do setor saúde, que tem importância nas decisões, sejam participantes. E o terceiro ponto é a promoção dos governos autônomos descentralizados, como são chamados no Equador, aos municípios, aos governos estaduais, que também, como foi demonstrado na pandemia, tem responsabilidade e tem uma liderança essencial no assunto da saúde pública. Isso tem funcionado melhor em alguns momentos que em outros, especialmente quando houve mais recursos no Estado do que quando não houve. Para finalizar, eu quero expressar que essa estrutura tem definido a assinatura de uma declaração de conflito de interesses de todos os membros. Atualmente temos mais de 20 membros, tanto públicos quanto da sociedade civil, e que nos últimos tempos, nesse ano, no cenário da pandemia, aproveitando a crise do coronavírus, a indústria do tabaco tentou fazer alterações importantes ou tem influenciado na formulação, especialmente da lei de controle do contrabando, por meio da informação, por meio de TRACE, como foi informado, por meio de não convocar desde a Assembleia Legislativa ao setor saúde, ao Ministério da Saúde, ora auxília, e também formulando e propondo a emissão de bônus tributários em favor da indústria do tabaco para compensar a redução nas suas vendas, tanto por redução no consumo como o suposto contrabando.
Esse tem sido neutralizado graças a ações por meio do mecanismo de coordenação nacional, com comunicados, com informação científica, etc. Para finalizar, eu quero salientar a importância da sociedade civil, dos ativistas anti-tabaco, de outros organismos, além dos organismos do Estado, mas que também precisa ser trabalhado de uma forma intersetorial, coordenando também e fortalecendo outras redes de atores nacionais, regionais e internacionais. Na minha experiência, na experiência do Equador, mostra que só trabalhando juntos, entre todos, quem lutamos com o mesmo objetivo, podemos avançar de uma forma efetiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ruales. Muito interessante a experiência do Equador e os desafios que tem no país, assim como a importância de vincular outras dependências do governo, não só saúde, mas também economia, comércio exterior, agricultura e relações exteriores, entre outros. As apresentações até o momento são enfáticas em assinalar que existem desafios, mas também em como avançar nas soluções. E é aqui onde eu tenho o prazer de dar a palavra a Jaime Delgado, ex-parlamentar do Peru, quem compartilhará conosco a experiência do seu país e o caminho que está transitando para a adoção de uma lei integral de controle do tabaco. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Em primeiro lugar, é meu reconhecimento ao trabalho do Colab, principalmente ao Dr. Luiz Pinilhos, Carlos Farias, pela luta permanente contra o tabaco. A influência negativa e a interferência da indústria em bloquear qualquer iniciativa para proteger a saúde. De fato, eu participei de várias iniciativas para regular esse assunto. No primeiro lugar, temos que apontar que a indústria do tabaco no Peru sempre teve uma influência e uma pressão em todas as iniciativas de regulamentação da promoção e comercialização do tabaco, mas é feito geralmente de maneira indireta e cada vez de maneira mais sutil, mais soterrada, de forma que, inclusive no índice, nem aparece muita evidência dessa intervenção. Mas nós que temos um pouquinho de experiência no que está acontecendo no país, quando vemos algumas ações de terceiras pessoas, aparentemente alheias a esses interesses, mas que falam a mesma língua e têm as mesmas ideias, a gente pensa, em nome de quem que eles estão falando. É importante ter isso em conta. É um exemplo. Há 5.000 cidadãos que falaram que é inconstitucional a Lei 285, que é uma... Bom, 5.000 cidadãos vão se organizar para fazer uma ação contra uma lei anti-tabaco. Eu acho que isso é indústria. De fato, se declarou no ano 2011 e fundada essa ação. Também chamou a atenção a conformação de uma mesa de trabalho contra o contrabando dos cigarros. E o Ministério da Produção participa nisso, então intervém várias autoridades, alfândegas, ministérios, para ver como que a gente combate o contrabando de cigarros como se fosse um assunto da agenda pública nacional de grande importância. Mas está aí a indústria do tabaco sentada com ministros e com outras autoridades. Então, esses espaços são que acontecem as coisas. É interessante que eu vou contar para vocês agora, no período de 2011 e 2016, quando eu era parlamentar, eu apresentei um projeto de lei para proibir as publicidades de cigarros nos pontos de venda, que em outros países a publicidade está proibida em geral de cigarros, mas fica como um vazio aí e a indústria foi aproveitada. Existe no Peru mais do que 400.000 botecos, pequenas vendas em todos os bairros, e são nesses pontos onde há maior contato com o público, onde a indústria do tabaco concentra sua publicidade particularmente dirigida ao público juvenil, especialmente os adolescentes, que são os mais sensíveis e vulneráveis a cair nesse vício. Esse projeto foi multipartidário, muitos partidos o respaldaram, e quando a gente já estava quase aprovando isso, depois de vários anos que a gente tinha
Estávamos já na última sessão, a gente já tinha todos os votos, a maioria das bancadas já tinha cedido a respaldar o projeto, e o presidente Aldo Bardales, que era quem tinha que aprovar o projeto, ele pediu um corte intermédio. Então, ele pediu, tipo, um momento, vou corrigir duas palavrinhas, e ele nunca voltou no plenário. Acabou o período legislativo e ele não voltou mais. Ele deixou a gente chegou até a colocar avisos de buscado. Passaram uns 4 a 5 anos disso e a gente ainda fala, ele não aparece, o que aconteceu? Então, tem uma interferência grosseira, mas também sutil, muito oculta. Também muitas vezes aparecem as pessoas, a associação das vendas. Eu sou também autor da Lei de Alimentação Saudável, que nos compete a todos, como falou o senador Girardi, a gente trabalhou juntos nesses assuntos, e a Associação de Donos de Vendas contra a Regulação da Comida lixo, e atrás disso, obviamente, tem a indústria. Não feliz com isso, no ano 2008, outro parlamentar fujimorista, o Carlos Domingues, apresentou um projeto de lei vetando essa lei 2805, que é a lei da prevenção e promoção do tabaco. Nesse momento, estamos trabalhando uma iniciativa para melhorar a legislação, e essa legislação que está sendo planteada agora, que essa proposta que está se preparando para chegar a proibir o uso do tabaco e cigarros eletrônicos, que é uma nova moda no país que não tem sido contemplada na legislação. Proibir o uso de cigarros eletrônicos em espaços de trabalho ou espaços públicos. Também proibir toda forma de publicidade e promoção nos pontos de vendas de alcance transfronteiriço, porque isso você pode escapar à jurisdição nacional fazendo publicidade transfronteira, então não tem um responsável. É um produto que mata as pessoas. Como é que você pode fazer marketing de um produto que mata? Se a publicidade precisamente significa promover, incentivar, aumentar o consumo. Então, zero publicidade. Não devia ter nenhuma publicidade. Por meio das etiquetas neutras que têm sido propostas, as advertências precisam ocupar 80% da carteira de cigarros. Também tirar os aditivos, os sabores, os aromatizantes nos cigarros, porque isso é um dos maiores incentivos. A restrição dos pontos de venda é um produto que está matando 8 milhões de pobladores no mundo. Como é que você pode vender isso como se fosse uma bolachinha, uma balinha em todos os botecos, em todas as vendas do país? Não, tem que ter restrições, tem que ter espaços de venda específicos e controlados para evitar que as crianças tenham acesso aos cigarros como tem atualmente. Finalmente, tem que ser planteadas melhores normas para impedir a interferência da indústria do tabaco. A indústria do tabaco e a indústria da comida lixo estão criando organizações, entre aspas, da sociedade civil, mas que falam a mesma língua que elas, ou captam instituições com financiamentos, e essas coisas não são claramente mostradas. Então, é uma coisa que tem a possibilidade de se infiltrar nesses espaços, e isso tem que ser regulamentado. A gente tem esse desafio no nosso país, espero que seja alcançado. Muito obrigada, Jaime. Realmente inspirador ouvir a experiência do Peru, que salienta em como avançar as políticas de controle do tabaco como processo escalonado e integral, e nada menos que conformando uma lei. Embora que a gente está passado do horário que a gente
pensou para esse webinário. Nós agradecemos a paciência dos mais de 200 participantes que ainda estão nos acompanhando. Só faltam 2 palestrantes e a gente vai continuar assistindo um vídeo bem curto com a participação dos 9 países envolvidos. Acho que todo mundo falou isso e o evento que convocamos hoje, no meu critério, coloca o acento na importância da sociedade civil e quem melhor para compartilhar conosco umas reflexões sobre esses assuntos que a ex-chefa da Secretaria da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Fiocruz e do Centro de Estudos de Tabaco e Saúde do Brasil, Vera da Costa e Silva. Bem-vinda, Vera. Obrigada pelo convite para participar do lançamento do índice. Fico feliz por participar nesse webinar com amigos de muito tempo. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco salienta um preâmbulo que a contribuição especial que as organizações não governamentais e outros membros da sociedade civil não afiliados à indústria do tabaco, dentre eles órgãos das profissões da saúde, associações de mulheres, de jovens, de defensores do meio ambiente e de consumidores e instituições docentes e de atenção à saúde, têm contribuído às atividades do controle do tabaco no nível nacional e internacional, assim como a importância decisiva de sua participação nas atividades nacionais e internacionais do controle do tabaco. Isso tem determinado, nos princípios básicos da SEC-CT, a introdução do artigo 4.7, que estabelece que a participação da sociedade civil é essencial para conseguir o objetivo da Convenção e de seus protocolos, desde que, claro, não tenha relação com a indústria do tabaco. Outros artigos da Convenção Quadro também falam da participação da sociedade civil, como bem falou a Adriana Blanco, que é chave para implementar todas as medidas do controle do tabaco nos diferentes níveis, sejam regionais, nacionais, estaduais ou municipais. E proteger essas medidas da interferência da indústria do tabaco implica a implementação do artigo 5.3 de uma forma transversal a todos os artigos da Convenção. A experiência evidencia que 6 pontos podem demonstrar a importância da sociedade civil. Ponto 1. A sociedade civil gera informação. O índice regional de interferência da indústria do tabaco é uma demonstração da capacidade da sociedade civil de gerar dados e informações. Os palestrantes desse webinar consistem em uma prova viva da capacidade da influência das organizações não governamentais de identificar e expor a interferência da indústria do tabaco nas políticas de saúde pública. Um exemplo recente e único e formidável das universidades, instituições científicas e sociedades de profissionais de saúde na implementação do artigo 5.3 foi a publicação pela iniciativa STOP do artigo sobre o lobby da indústria do tabaco na 6ª reunião da Conferência das Partes do Tratado. Ponto 2. A sociedade civil colabora na vigilância das estratégias da indústria do tabaco, intercambiando informação com parceiros como meio para fortalecer a aplicação do artigo 5.3. Um exemplo desse tipo de contribuição são os observatórios de monitoramento das estratégias da indústria do tabaco, que existem em Sri Lanka, na África do Sul e no Brasil. No Brasil, o Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde tem a particularidade de recoletar informações em um país em desenvolvimento produtor de tabaco, onde a indústria do tabaco tem uma estratégia, uma entrada para interferir nas políticas públicas. Ponto 3. A sociedade civil tem maior independência política para a aplicação do artigo 5.3 e gera, por isso, fatos políticos. Toda a experiência da negociação do tratado até as sucessivas COPs tem provado que o processo não teria ido tão longe sem a sociedade civil. Um exemplo recente foi a mobilização das ONGs contra o financiamento da indústria do tabaco dos projetos da OIT, na Assembleia Geral da Organização Internacional do Trabalho.
No nível nacional, todos os órgãos de saúde pública encontram contra-regulamentações, tem a interferência da sociedade civil apoiando os governos. Nós temos ouvido histórias do Peru, Uruguai, Chile e Equador. No Brasil, a Aliança de Promoção da Saúde tem tido um papel chave em apoiar leis e regulamentações, além de lutar contra o lobby na indústria do tabaco. Ponto 4. A sociedade civil oferece assistência financeira e técnica na implementação do artigo 5.3. Temos o exemplo das filantropias como Bloomberg e Gates, que contribuem com recursos financeiros e técnicos essenciais para sustentar o processo e ajudar os governos e sociedades na luta contra a indústria, garantindo a prioridade das ações de promoção da saúde. Ponto 5. A sociedade civil oferece apoio aos países na implementação de políticas. Isso inclui elaborar e aplicar programas e estratégias intersectoriais de controle do tabaco, trabalhar mão a mão com os governos e demais atores do controle do tabaco. Exemplos disso são os grupos não governamentais, que agem como observadores das COPs do tratado, que trabalham com a secretaria e com os governos e outros grupos não governamentais. No nível nacional, as comissões intersetoriais impulsionam os programas de controle do tabaco para uma maior extensão. Ponto 6 e último, a sociedade civil coordena e catalisa o trabalho das coalições da própria sociedade civil para ampliar o monitoramento e as respostas às estratégias enganosas da indústria do tabaco. Há muitas entidades da sociedade civil que trabalham na região e estabelecem e coordenam coalições nacionais, regionais e internacionais. Acredito que, fora os exemplos mencionados, há muito mais onde a sociedade civil atua, mas é de importância transcendental valorizar seu trabalho, financiar suas ações e envolver a seus membros nas iniciativas de controle do tabaco em todos os níveis. Acredito que esses são os desafios que precisam ser priorizados nas agendas de controle do tabaco. Quero também usar dessa oportunidade para parabenizar a Corporate Accountability e a STOP por sua liderança na implementação do artigo 5.3 e pela produção do Índice Regional 2020. Obrigada. Muito obrigada, Vera. Suas reflexões compartilhadas são categóricas na hora de salientar a importância que a Convenção da Organização Civil e o encorajamento para o trabalho futuro. Para fechar, quero dar a palavra ao último de nossos palestrantes, o Dr. Eduardo Bianco, coordenador da Framework Convention Alliance para a região das Américas e diretor técnico do Centro de Cooperação Internacional para o Tabaco do Ministério da Saúde do Uruguai, quem tem sido encomendada a enorme responsabilidade de apresentar uma síntese das ideias-força que têm sido expostas nesse webinário. Bem-vindo, Dr. Bianco. Muito obrigada, Selva. Muito obrigada a todos os organizadores. Parabéns pelo novo índice e obrigado a todos os palestrantes e participantes. Sim, eu vou tentar fazer isso no menor tempo possível, mas eu quero começar com o apontado pelo Dr. Tabaré Vázquez, de salientar que estamos perante uma pandemia sustentada no tempo, o que também foi falado pelo Guido Girardi, o senador Guido Girardi, e os dois, o presidente e o senador, como também o ex-deputado, apontaram como a indústria do tabaco desafia e interfere constantemente, de diversas formas, com questões legais, como o caso Philip Morris contra o Uruguai, mas também usando outro tipo de ações. O presidente Vázquez, ele chama de cantos de sereia algumas dessas ações e coloca, dentre elas, aos cigarros de tabaco aquecido e aponta que eles claramente a intenção que tenha é proteger o lucro da indústria. E aponta a necessidade da sociedade civil organizada continue trabalhando e apoiando
E isso não é só do governo. A doutora Adriana Blanco aponta a importância da relação entre saúde e economia, como foi demonstrada pela atual pandemia. Ela lembra que há uma estratégia global aprovada pela 8ª Conferência das Partes para acelerar a implementação do convênio e que para poder cumprir com essa estratégia, precisamos prevenir e proteger as medidas do controle do tabaco da interferência que a indústria do tabaco, que ainda continua sendo um dos maiores obstáculos para a implementação da convenção. Uma das formas é denormalizar a responsabilidade social corporativa dessas indústrias. Infelizmente, o artigo 5.3 na prevenção da interferência é um dos menos aplicados. Daniel e Laura apresentaram o resumo do índice, que eu peço a vocês que leiam isso, porque é realmente muito interessante e que colheita a experiência dos 9 países da região, dos 50 que formam o relatório global, salienta 2 elementos: as medidas de governança que os países precisam ter para se proteger e a regulação da própria indústria a respeito da responsabilidade social corporativa, os benefícios que recebem e ao aumento da transparência. Quanto mais transparência, menos interferência. Eles também, Daniel apontava, o que pode ser feito e que coisas ainda precisamos fazer para aplicar a Convenção Quadro. O senador Girardi falou do ecossistema, ou seja, que o problema do tabaco não é isolado, é parte de um modelo de consumo, no qual o status, a marca e o sentido de pertencimento estão por detrás dessa pandemia de doenças não transmissíveis, que ele cataloga como a mais agressiva e cruel do que a de Covid-19. E, obviamente, ele insiste em que não são transmissíveis. Oscar Cabrera nos lembra a relação entre direitos humanos e tabaco e a Agenda 2030, e que para alcançar os objetivos da Agenda 2030 é necessário regulamentar e impedir a interferência da indústria do tabaco. Ele assinala também uma série de ferramentas e instrumentos, como o relatório da ONU sobre corrupção de direitos humanos, e ele insiste em lembrar que isso é corrupção e que eles estão usando a pandemia para legitimizar suas atividades. Depois, José Ruales, do Equador, ele expôs a experiência do Equador e ele adiciona um ponto significativo: a necessidade do mecanismo nacional de coordenação que dá o componente multissetorial para poder aplicar corretamente o artigo 5.3 e coloca o SILA como exemplo. Jaime Delgado, desde Peru, falava também e compartilhava sobre como a indústria utiliza terceiras pessoas ou grupos de fachada para interferir, sobretudo nos organismos públicos não ligados à saúde. Finalmente, nossa Vera Luiza nos lembra o papel da sociedade civil. Minha parte também o papel da sociedade civil, mesmo que agora eu também tenho uma função como sociedade civil ajudando o governo, mas é fundamental. E esse documento que hoje é apresentado representa a essência da sociedade civil organizada. Dessa forma, eu faço o resumo, Selva, dessa apresentação, e eu espero que tenha ficado algum minuto. A Argentina é o único estado dos países que integram o índice regional e um dos poucos em todo o mundo que ainda não ratificou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O principal obstáculo é a interferência da indústria do tabaco e as alianças com grupos de fachada.
Dessa maneira, a Argentina fica fora das decisões de políticas globais para enfrentar a epidemia de tabagismo e garantir o direito à saúde de toda a população. Por isso, desde FIC Argentina, solicitamos ao Estado que ratifique a convenção e assim poder contar com mais ferramentas para lidar com o lobby da indústria do tabaco no nosso país. Na Argentina, decimos não à interferência da indústria do tabaco. Em Brasil, a indústria do tabaco tenta influenciar o governo para reduzir impostos e não adotar outras medidas de controle e prevenção ao tabagismo. Além disso, na região produtora de folhas de fumo, estabelecem parcerias com entidades governamentais e tentam influenciar decisões em âmbito local e nacional. É preciso transparência em qualquer tipo de relação governamental com estas empresas, a fim de evitar toda e qualquer forma de conflito de interesses. É preciso também avançar em medidas sustentáveis de promoção da diversificação do cultivo, bem como de proteção à saúde da população brasileira. Não à interferência da indústria do tabaco. Hola, soy la doctora Corbalán, coordinadora de la Alianza ENT Chile, y queremos contarles que Chile obtuvo más puntaje en el informe de la interferencia en la industria del tabaco en la realización de políticas públicas y leyes que permiten disminuir el número de consumidores del tabaco. De esta manera se puede prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, la verdadera epidemia del siglo XXI, es decir, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes y cáncer. Hacemos un llamado a la autoridad a fortalecer y a fiscalizar con maior energia leis como a lei de lobby, de forma que a gente possa falar não à interferência da indústria do tabaco. Na Colômbia, a indústria do tabaco interfere de forma permanente na discussão de projetos de lei no Congresso da República, que pretendem avançar na implementação das medidas estabelecidas na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Por esse motivo, apelamos ao Governo Nacional para que adopte políticas públicas efetivas e regulamente o artigo 5.3 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, não interferência da indústria do tabaco. Na Costa Rica, a indústria do tabaco permanentemente interfere na Comissão Mixta contra o Comércio Ilegal. Não podemos permitir que grupos de fachada tomem decisões em comissões governamentais. Renata apela ao governo para que estabeleça políticas que fortaleçam a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Renata diz não à interferência da indústria do tabaco. No Equador, a indústria do tabaco tem estabelecido alianças e apoiado campanhas ligadas ao controle do tabaco pelas instituições governamentais. Além disso, tem organizado fóruns e eventos aos quais os funcionários públicos são convidados. Da mesma maneira, as autoridades máximas assistem aos eventos inaugurais. É importante proteger as políticas públicas de controle do tabaco perante a interferência da indústria do tabaco. Pela saúde e a vida dos equatorianos, não a interferência da indústria do tabaco. No México, a indústria do tabaco constrói processos legislativos no Congresso, contrata ex-funcionários e faz alianças com alguns legisladores. Não a interferência da indústria do tabaco. No Peru, a indústria do tabaco bloqueia permanentemente os projetos de lei de controle do tabaco. Apelamos ao governo para implementar o artigo 5.3 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e assim proteger a saúde pública de nossos cidadãos. Hashtag não à interferência da indústria do tabaco. A indústria tabacaleira financiou parte da campanha eleitoral de alguns partidos. Além disso, os dados de sua atividade como empresa não são públicos. Solicitamos ao governo e os partidos políticos uma política de dados abertos e, particularmente, solicitamos ao governo e aos partidos políticos cumprir com a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Não a interferência da indústria do tabaco. Agora sim, muitas graças a todos. Agora sim, muito obrigado a todo mundo. Até logo.